Deus, a palavra com o tema está aí, ó. Continue. Não sei como você entrou aqui, mas a palavra de Deus para mim e para você é como? Continue. Oh, glória, aleluia. Está lá em João 19. Vamos aprender com um exemplo. Jesus, que foi até o fim, não parou. Ainda bem, né, irmãos? Ele foi até o fim. Aqui vai falar sobre a morte de Jesus. Uma das últimas palavras do nosso Senhor. A partir do 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Até aqui, a gente percebe aí com Jesus que nós precisamos sempre olhar para Ele. Jesus, ele poderia ter desistido, recuado, mas ele continuou, ele perseverou, mesmo em dores, porque Jesus, ele tinha um propósito. E a gente precisa entender que a visão de Jesus, a visão do reino é estar consumado. O que quer dizer estar consumado na palavra grega? Tetelestai, que significa o sacrifício pelos pecados da humanidade foi concluído, ou a dívida foi paga. Então, esse estar consumado é algo que foi terminado, que foi concluído. Ele cumpriu até o fim. É a nossa salvação. Se ele tivesse saído daquela cruz, o que seríamos de nós hoje? E a gente percebe a importância de não desistir. Conhece pessoas, talvez você seja essa pessoa, que tudo que começa não consegue terminar. Tudo que começa não conclui. Às vezes nós pagamos até um curso, hoje tudo online, nós não terminamos. Começamos uma faculdade e também trancamos, né? Não vou fazer não. E a gente vai desistindo das coisas. Nós desistimos do nosso chamado. Nós colocamos em segundo, ou em terceiro, quarto plano. Nós vamos desistindo das coisas. Tem pessoas desistindo da família, de um relacionamento. Tem pessoas desistindo de tudo, até de viver. Mas nós precisamos hoje entender que a visão de Jesus é estar consumado. É essa visão que tem que queimar dentro de nós. Tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos que perseverar, ser constantes, ir até o fim. Não dá para a gente tirar a mão, falar, depois eu faço. E sabe aquele procrastinando? Vai até Jesus voltar, mas estamos lá, depois eu faço. E a gente não consegue concluir. E eu fiquei pensando sobre tudo isso. Eu falei, Deus, o Senhor tão lindo, né? Pagou um alto preço. Lá em Isaías 53 vai dizer que ele é um homem de muitas dores, que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, que ele levou sobre ele a iniquidade de todo mundo, de todas as pessoas. Ele sofreu, ele foi chicoteado, zombado, cuspido. A gente conhece a palavra de tudo aquilo que Jesus passou. Quantas vezes negamos o próprio Senhor, assim como Pedro? Quantas coisas que ele passou, mas ele foi até o fim, porque ele tinha um propósito, ele sabia para onde ele estava indo. E eu falei sobre isso com o Senhor. Eu falei, por que as pessoas desistem? Por que tantas pessoas param no meio do caminho? Por exemplo, o projeto de leitura. Começo de ano, né? No culto de Natal, você ganha lá a planilha. A gente pega tudo empolgado a planilha. Ai, esse ano
eu vou ler. Não é assim? Aí chega o fim de ano, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou entrar na academia. É assim ou não é? Esse ano, né? A gente sempre faz os projetos, né? De ano novo. Aí chega às vezes em março, acabou. Quando chega lá no Levíticos, já desistiu. Esse ano nem Levíticos teve, gente. Que vergonha. Você entende que a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente vai desistindo das coisas, a gente não consegue completar. Mas o nosso Deus é um Deus que começa e completa. Quer ver um versículo? Filipenses 1,6. Coloca para nós aí, Isaac. Tudo que ele começa, ele termina. É a visão. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está aí. Um Deus que não para, que trabalha o tempo todo. Se ele começou, ele vai contemplar, completar. Glória a Deus por isso. Será que você pode se alegrar por isso? Porque olha o que a palavra está dizendo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. Ele não vai deixar inacabado. Ele termina. E é isso, essa é a essência que nós precisamos pegar. Eu preciso ir até o fim. Eu preciso continuar. Eu tenho que persistir. Às vezes nós se cansamos no caminho. Eu sempre falo que o Senhor, Ele sempre libera promessas sobre as nossas vidas. Mas o processo, a gente sabe que vai passar, mas Ele não fala o que você vai passar no processo. Porque se falasse, nós não queríamos a promessa. Fala, não, não precisa mais não, quero mais não. Tem gente que desiste na primeira aprovação. Então a gente precisa, é isso eu falo que é uma obra do Espírito. Se a gente veio hoje para buscar, essa é uma obra do Espírito Santo dentro de nós, para nos ajudar a ser perseverante. Ter a unção de perseverança, assim como houve em Cristo Jesus. E nós precisamos, em oração, pedir essa perseverança de Cristo sobre as nossas vidas. Isso é precioso para nós. Então que você não desanime. Vai ter o dia do cansaço? Vai ter. Vai ter o dia mau? Vai ter. Mas o importante é você não desistir. Eu sempre falo, a gente pode até descansar. Não é assim? A gente tira um dia para descansar, 2 dias, para repor, né? A força do físico mesmo. E a gente precisa ter um descanso. Às vezes emocional. Mas nós temos que estar sempre alinhados com o Senhor espiritualmente. O Espírito sempre tem que estar sendo fortalecido através da palavra, das orações, da adoração, de estar entre irmãos, de um precisar do outro, receber um abraço, uma oração. E a gente não precisa ter vergonha disso, nós somos frágeis, somos vasos de barro. Graças a Deus por isso, porque senão nós ia ser assim, né? Deus sabe direitinho cuidar de nós, os vasos frágeis, porque nós precisamos estar na mão daquele que é poderoso para transformar. Então, a gente precisa pensar nisso. Se Jesus tivesse desistido de nós, Ele enfrentou sofrimentos? Sim ou não? Sim. Jesus também sofreu tentações, sim ou não? E Ele desistiu? Não. Você entende que às vezes a gente desiste por tão pouco? Ele foi até o fim. A palavra vai dizer lá em Tiago 1,12: feliz o homem que persevera na provação. E quantas são, né? Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entende que vai vir a provação. Vai vir a prova para nós sermos aprovados. E como vai ser o nosso posicionamento? Cansei. Um desânimo. Não, tem um rio aí fluindo dentro de você. Por isso que nós estamos aqui hoje, para abastecer. É isso. Então persevere, porque existe essa coroa da vida. Para aqueles que são aprovados. Jesus, Ele pagou um preço. Não é para você perecer no caminho. Se eu venci
venci, vocês também vão vencer. A nossa fé é que vence o mundo. Nós precisamos ser perseverantes, clamar isso. Uma vez eu preguei sobre a perseverança de Cristo. É clamar para o Senhor. Está difícil o casamento? Tá. Está difícil financeiro? Tá. Está difícil as perseguições? Bem-vindo. Aqueles que querem ter uma vida piedosa serão perseguidos. Aleluia! Se alegre como o apóstolo Paulo. O morrer é lucro. A gente se entristece com tudo. A gente se abate com tudo. Vamos olhar para Ele. Vamos olhar para Cristo. Pedir essa maturidade. Fala, Senhor, olha para a fidelidade dEle. Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele continua sendo fiel. E isso traz algo para dentro de nós para trazer confiança. Porque o nosso Deus, Ele é imutável. Aquilo que Ele fala se cumpre. E a gente leu Hebreus falando sobre Abraão, que esperou com paciência para que as promessas fossem cumpridas. A paciência de Abraão obteve a promessa. Está lá em Hebreus 6:15. Nós lemos faz alguns dias. Porque o Senhor fez uma promessa para ele, que o abençoaria, que ele seria pai de multidões. E ele esperou com paciência. A gente tem paciência para esperar alguma coisa? É difícil esperar ainda com paciência. Eu falo, Deus me ajuda. Mas as promessas se cumprem. Então, não pode ser uma provação que vai te tirar, sabe, desse propósito. Se eu te perguntar para onde você está indo, você sabe me dizer? Porque foi uma das respostas que Deus me deu. Quando eu falei, Deus, por que a gente desiste de algumas coisas? Porque eu vou fazer uma pergunta. Você pega um avião sem saber o destino? Não pega. A gente precisa saber para onde nós estamos indo. Sabe, irmãos, isso não... A gente começa a ver esse propósito que precisa se cumprir nas nossas vidas e nós vamos passar por processos, mas se você sabe aonde você vai chegar, os obstáculos não são impedimento. Agora a gente às vezes se depara com os obstáculos e a gente começa a fazer o quê? Recuar. A gente começa a tirar a mão. A gente consegue já não querer mais nem orar, não querer mais jejuar, não querer mais nada. E eu separei aqui a palavra em Moisés. Coloca para mim Êxodo 17. Eu fiquei pensando, tem gente que desiste de orar. Talvez você já desistiu por alguma coisa aí que está demorando. Vai nem orar mais. Né? Tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Agora, olha lá Moisés. Coloca para mim aí, filho. É Êxodo 17. Do 11. Achou? Aí. Olha lá. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Olha isso. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos deles ficavam firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Olha a importância da oração. Moisés, ele estava ali intercedendo pelo povo, por Israel, para que eles prevalecessem, para que eles fossem vitoriosos. E a guerra estava ali embaixo comendo. Josué estava enfrentando os amalequitas. E quando Moisés cansava, ele abaixava os braços. Ele não aguentava. E aí os amalequitas prevaleciam. E ficou essa guerra, né? Uma batalha espiritual grande. E quantas vezes nós estamos assim, se cansando e desistimos? Mas olha a lição dessa passagem que nos ensina como
é importante nós estarmos em comunhão e termos quem ore por nós. Quem nos apoia, quem nos dá sustento, quem nos ajuda. Porque ele estava sentado aonde? Sobre uma rocha. Deus era com ele. A presença de Deus era com ele. Mas ele tinha que ficar com os braços erguidos. Precisamos fazer a nossa parte. Mas quando eu estou muito cansada, a Amandinha vem desse lado aqui e sustenta meu braço. A do outro lado aqui, ela vem e sustenta meu braço. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos de ter alguém que vai nos ajudar e nos sustentar. Mas eu preciso estar firmado sobre uma rocha. Não dá para falar, hoje eu não vou, hoje eu não quero, não vou ler, não quero nada da vida. Vou ficar só na caverna chorando. Sabe que uma das dores, eu fiquei pensando sobre Elias, né? Uma das dores que a gente passa é achar que nós estamos sós, né? Ele correu para a caverna. Mas ele não estava só. Deus falou, você não está sozinho, ainda tem profetas, né? Tem mais de 400 que ainda não se dobraram. A gente acha que a gente está só. E a gente corre para a caverninha. Aí Deus fala assim, o que está fazendo aí, minha filha? Sai daí. A gente fica até um dia, 2 dias. Mas não demora não. Peça socorro, né? Eu falo, Deus, tem muito pastor aí que não está aguentando o tranco. Por quê? Porque se sente sozinho. Porque não tem um ombro amigo para chorar, não tem quem sustente a mão quando quer chorar. Hoje mesmo, a Rosana que me abraçou. Eu choro também, eu também tenho dores. Eu também tenho minhas preocupações. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas sem interesse de estar na presença de Deus, que tudo é mais importante do que estar na presença. Eu choro também, porque eu penso que é uma dor de intercessor, que nós oramos por todos, e a gente vê que as pessoas preferem estar em todo e qualquer lugar, menos na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. E a gente chora, e você vê a necessidade de se levantarmos, né, para ser um que vai sustentar. Cada um de nós é precioso para a obra de Deus. Às vezes a gente fala, o que eu posso fazer? Tem tantas coisas, irmãos. E quando nós se juntamos, nós somos um, nós ficamos fortes. É difícil para o inimigo derrubar uma igreja unida. Agora cada um vai para um lado, fica tudo podre, né? Porque um dedinho fora do braço, da mão, fica podre. Mas tem que andar junto, é corpo, não é assim? No mesmo propósito, na mesma direção. Estamos juntos para chorar, né, Graça? Estamos juntos para se alegrar. Estamos juntos para se abraçar, para aconselhar, para puxar a orelha. Não é? Quem gosta? Amém. Amém. Então eu posso puxar a orelha? Glória a Deus. Amém. E eu lembrei de Isaac também. Isaac, eu lembrei de você. Lembra de Isaac? Ele ficava tentando desentulhar os poços. Olha a perseverança de Isaac. Né? Os filisteus entulhavam, ele ia lá e desentulhava. Né? Era aquela briga, né? Entulhava e desentulhava. E ele perseverou. E a palavra vai dizer, eu quero ler com vocês, Gênesis 26. Olha lá. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Olha a palavra. Ele semeou e recolheu 100 por 1. Ó. Ele semeou naquela terra 100 vezes mais. Você imagina você recolher, a palavra está dizendo isso, que ele recolheu 100 vezes mais do que ele semeou. Porque ele tinha o quê? O abençoador. Ele tinha a bênção de Deus que o abençoava e o enriqueceu. Olha como é precioso a nossa perseverança. Ele não desistiu, ele continuou trabalhando, continuou cavando os poços. Agora as pessoas querem beber da água e não querem cavar poços. É assim, não é? E depois você
continua cavando poço. Ah, mas o outro está bebendo da água. Deixa beber, nós temos que cavar mesmo e dar água para quem tem sede. Deixa beber, deixa tomar posse do poço, vai cavando outros. Né? A gente às vezes se prende com umas coisas. Nós estamos aqui que é para dar de beber, para dar de comer. Glória a Deus por isso. E outra que falou também Paulo, né? 2 Timóteo 4,7. Que eu quero chegar nesse grau. Combati o bom combate. Ele fez o quê? Completou a carreira e guardou a fé dele. Olha a importância de completar. A gente precisa, não dá para parar. Nós precisamos guardar a nossa fé. E eu quero chegar nesse nível, graça. Né? Eu quero completar a carreira. Guardar a minha fé. Então, às vezes a prova vem que é para isso, para apurar a nossa fé. E aí tem muitas pessoas que param no caminho. Entende? Que a nossa fé ela precisa ser provada. Então não desista quando vier a primeira afronta. Quando vier a primeira perseguição, continue. Sabe, nós precisamos ser esse povo que olha para Cristo e fala, ele perseverou. E as dores dele não foi fácil. Não foi. Jó perseverou. Jó perdeu tudo, a gente conhece a história. E ele continuava lá, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E vive para sempre. Tem que guardar a fé. Nós precisamos guardar a nossa fé, combater o bom combate, completar essa carreira. E eu digo assim, o apóstolo Paulo nos ensina sobre uma corrida. Nós precisamos estar como um atleta, sempre prontos, criando resistência. Quem aqui já fez parte de algum esporte sabe que não dá para correr se você não tiver uma resistência. Você vai ficar... vai morrer. Né? E a gente às vezes quer parar quando a gente está ganhando resistência, quando o corpo não está aguentando mais. Eu jogava handball e até quem ainda falava, vai, eu não aguento mais. Vai! É nessa hora que você ganha resistência. É que nem na bicicleta, a gente já está cansado, já vou parar. Não, aí tem que continuar. Aí na próxima vez que você for com a bicicleta, você já vai conseguir aumentar mais. É assim. E Deus vai fazendo as provas, vai aprovando. Ah, mas é para essa fé ser purificada, né? Para ser uma fé genuína. E a gente não pare por nada. Eu fico imaginando o gigante. Davi, se ele olhasse para o tamanho do gigante, ele fala... Não, ele olhou para Deus. Ele falou, eu vou na força do meu Deus. E ele atravessou. Foi pá! Né? A gente conhece a história. E é assim que a gente tem que ir. Está difícil? Vai na força do seu Deus. Mas não para. Não desiste. Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível. Por mais difícil que seja, irmãos, a gente sofre, a gente chora. Tem dias que vai ser de choro, mas tem dias que vai ser de alegria. Né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem uma noite. E a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas. Vai ter o tempo de chorar e o tempo de se alegrar. Vai ter tempo para tudo. Mas nós precisamos continuar. Não vamos parar. Glória a Deus por isso. E por que desistimos então? Porque não sabemos para onde estamos indo. Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Tem uma outra versão que vai dizer assim, ó, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Eu gosto dessa palavra, os mais miseráveis ou infelizes, né, de todos os homens. Entende que nós não... Às vezes nós estamos vivendo achando que Cristo é só para aqui, para agora. Não, os nossos olhos têm que estar postos na eternidade. Porque Ele não morreu, Ele não desistiu
para a gente só viver nessa vidinha aqui. Não, ele completou o plano de resgate, de salvação, de redenção. Ele foi até o fim. O plano deu certo. Ele triunfou. Ele é mais que vencedor. Ele venceu a morte. E hoje Ele nos dá a vida. Então nós precisamos entender a importância de crer, de saber e não se limitar. Ai, Jesus, cura minhas dores aqui nessa terra. Ai, Jesus, é aqui nessa terra. Me abençoa aqui nessa terra. Me ajuda aqui nessa terra. Os nossos olhos têm que estar lá, ó, na eternidade. Não dá para ser limitado só aqui. Ele nos dá a vida e vida em abundância. Ele nos prospera. Ele nos dá essa unção de perseverança, de conquista. Ele dá tudo para nós, ainda aqui nessa terra. Mas eu não posso me limitar somente aqui, porque senão eu vou ser miserável. Né? Vamos ser tudo miserável. Miserável. Não é verdade? Então a gente precisa entender o plano de salvação para as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Então nós não podemos andar sem clareza de destino, porque é isso que vai nos fortalecer no dia mau. Porque quando você tem uma meta, uma missão, um propósito, você sabe para onde você está indo, aquilo que você de fato quer, você não desiste por qualquer coisa. E às vezes nos falta essa clareza, essa visão, nos falta esse entendimento. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus, conhecer o plano de salvação das nossas almas, saber que já foi pago. Eu só preciso crer. Então o nosso propósito ele tem que ser maior que a dor, porque quando vem a dor, o seu propósito tem que ser maior. Nós não podemos ser movidos por isso, nós temos que ser movidos pela fé, pelo propósito de Deus. Qual é o nosso maior propósito? É só louvar a Deus. Quando nós saímos desse propósito, nós morremos, nós perecemos, nós ficamos fracos, desnutridos. Você já percebeu que quando você está fazendo algo que é palavra de Deus, que cumpre-se um propósito, você sai radiante, plena, satisfeito? As noites em claro, as horas de estudo, não tem problema nenhum. Para mim não é penoso. Por quê? Porque eu estou cumprindo um propósito. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando a gente vai visitar um asilo, a gente sempre fala assim: vamos para abençoar. E saímos abençoadas. Por quê? Porque se cumpriu um propósito: cuidar da viúva, do necessitado. É palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus, que sejamos filhos amados do Senhor. Isso traz plenitude para dentro de nós, nos preenche. Agora, quer fazer alguma coisa que não é propósito de Deus? Nossa, não vai. Pesa, cansa. Sabe, você não sente prazer. Então preste atenção para você descobrir o propósito de Deus. Tem algo aí que queima, que te traz alegria. Tem pessoas que têm o dom do socorro, ama socorrer pessoas. Tem tanto dom que Deus dá, de intercessão, de orar por alguém. É dom também isso. E a gente, quando eu oro por alguém, eu me sinto tão bem. Eu falo: ai Deus, que delícia. E é assim que acontece. Às vezes você vai fazer alguma coisa que ele, vida, céus, não é o teu propósito, esquece. Esquece, porque tem que queimar ali, tem que trazer alegria para o teu coração. Então entenda que você tem esse propósito, acima de todas as coisas, louvor do nosso Deus. Amém? E eu quero encerrar com a palavra em Apocalipse, para você entender para onde você está indo. Aleluia. Vamos lá, Apocalipse 21. Quero ler do 1 ao 8. O novo céu e a nova terra. Aleluia.
novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, olha, graça, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Imagina esse lugar. Se não é para lá que nós vamos, foca nisso. Isso vai te dar força para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Você vai passar pelo processo dando glória a Deus, glória a Deus. É assim que nós vamos sobreviver. É assim que nós vamos continuar. É assim que nós vamos perseverar, porque eu preciso saber para onde eu estou indo. Isso tem que entrar no nosso coração. Diferente de qualquer outra situação, seja na tua vida financeira, seja no teu casamento, seja em qualquer situação, tem um propósito. Vamos começar um novo ano, trace novas metas, novos planos, mas cumpra. Escreva no papel, sabe? Idealiza, porque às vezes a gente quer tanto, né, fazer algo importante para nós, aqui nessa terra mesmo. Cumpra. Se é um curso, conclua. Se é alguma coisa que você deseja para você, emagrecer, cumpra. Põe lá a meta, 2 quilos, é 2 quilos. Sabe, procure aí ajuda nutricionista. A gente tem tantas coisas, né, que a gente pode recorrer. Mas não pare não, não desista não. Eu quero exercer o meu chamado. Qual é o seu chamado? O que é que queima no teu coração, assim como eu falei, do propósito? Mergulhe, se entregue, porque os dias são maus e a gente precisa estar na presença de Deus. Nós precisamos estar servindo ao Senhor no tempo que Ele nos chamou. Então não pare, não desista, porque a irmã olha com cara feia. Porque eu vou limpar, a outra fala: tá sujo. Não tem problema, é para Deus que você está fazendo. As pessoas param por tudo, porque a irmã não cumprimentou. Às vezes a gente nem vê. Se ela não te cumprimentou, cumprimenta você, né? Mas a gente tem mania de desistir por causa dessas coisinhas. Aí você olha para Cristo, que pagou o preço, que sofreu, que a gente não sofre nem a pontinha do dedo do que Ele sofreu, né? Então vamos olhar para Ele, para a perseverança de Cristo. Toda vez que você estiver desanimado, querendo parar, lembra dessa palavra, amém? Olha para Cristo. Glória a Deus por isso. Ficam de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Deus é bom.